Oi, gente! Vamos lá ao nosso vídeo 6 com o tema potenciação. Vamos imaginar a seguinte situação. São vários fatores iguais sendo multiplicados. Cada fatorzinho desse eu chamei de A. Só lembrando que numa multiplicação, os números que são multiplicados a gente chama de fator. Lembra daquela propriedade, a ordem dos fatores não altera o produto. O produto é o resultado de uma multiplicação, certo? E aí eu tenho o fator A sendo multiplicado N vezes. São N números A's sendo multiplicados. Então, a gente vai tentar resumir essa multiplicação de fatores repetidos utilizando uma potência, onde o fator, que é quem se multiplica, vai ser a base. Daqui a pouco eu vou colocar aqui para vocês. E a quantidade de fatores aparece lá em cima desse fator. Tá? Então, aparece assim. O A é quem está sendo multiplicado e o N é quantas vezes ele aparece sendo multiplicado. Então, isso daí é uma potência. E aí, o A é chamado de base da potência e o N é chamado de expoente da potência. Então, o expoente indica quantas vezes a base se repete numa multiplicação. Tá certo? Vamos ver isso com um exemplo numérico. Se eu tiver 3 elevado a 2 ou 3 ao quadrado, o que isso quer dizer? Que o 2 manda o 3 aparecer duas vezes. Aí muita gente faz 3 vezes 2 e diz logo que isso é 6, que não é. Então a gente vai ter 3 vezes 3, que é 9. Depois a gente tem como exemplo menos 5 elevado a 3. Então 3 manda o parêntese e tudo que está dentro dele aparecer 3 vezes. E aí a gente fica com essa multiplicação aí. Lembrando que nessa multiplicação tem que ter cuidado com o jogo de sinal. Menos com menos dá mais, com o outro menos fica menos. Por isso o resultado negativo aí como resultado dessa multiplicação. Tá certo? Existem dois casos especiais que a gente tem que levar em consideração. São duas definições. Se o N, que é o que a gente está chamando de expoente, for 1, a gente vai definir a partir de agora que qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, A elevado a 1 é A, B elevado a 1 é B, 10 elevado a 1 é 10 e assim sucessivamente, tá bom? Uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração é se o N, que é o expoente, for 0, a base sendo diferente de 0, então qualquer número diferente de 0 elevado a 0 vai ser sempre 1. A gente está usando essas definições que é para que todas as propriedades que a gente vai falar daqui a pouquinho sejam válidas para qualquer potência que a gente se deparar. Beleza? Vamos em frente. As propriedades que eu disse que a gente ia comentar vão aparecer agora. Então, considera que A e B são números reais quaisquer. Mn é o que a gente vai estar usando como expoente, vão ser números naturais. Se são naturais, eles não são negativos, tá certo? Então, os números naturais Mn vão ser os possíveis expoentes que a gente vai mostrar aqui nas propriedades. Então, a primeira propriedade diz o seguinte, ó, se tu multiplica duas potências de mesma base, olha aqui, ó, tanto essa potência A elevado a M, como essa A elevado a N, tem a mesma base, você repete a base A e soma os expoentes. Quando tiver com número, é assim que a gente faz. Essa potência e essa que estão sendo multiplicadas, você repete o 4 e soma os dois expoentes. Beleza? Se ao invés de multiplicar, você estiver dividindo duas potências de mesma base, você repete a base A e subtrai os expoentes. Beleza? Ó, A não pode ser 0 porque 0 elevado a qualquer número aqui ia dar 0. E no denominador de uma fração a gente não pode ter 0, tá bom? E o M tem que ser maior ou igual a N para que isso aqui não dê negativo, que a gente ainda não falou quando o expoente é negativo. A gente vai falar depois, tá certo? E aí um exemplo numérico, tá aí, ó. Repete o 3 que é a base, subtrai o 4 menos 2, ficando 3 ao quadrado. Terceira propriedade, quando você tem uma potência cuja base dessa potência é uma multiplicação, é um produto, então isso quer dizer que o expoente, quando é uma multiplicação, o expoente vai para os dois fatores da multiplicação. Então o M vem para o A e o M também vem para o B. Cuidado que se ao invés de uma multiplicação aqui, ó, eu tivesse uma adição, eu não poderia fazer isso, tá certo? Então com o número, o 7 vai para o 3 e o 7 também iria para o 2, beleza? Da mesma forma que eu posso distribuir esse expoente para quando a base é uma multiplicação, eu posso fazer o mesmo quando a base for uma divisão. O M vai para o A e o M vai para o B, que é o numerador e o denominador de uma fração.
Eu estou dizendo que o b é diferente de zero por conta do denominador da fração, que não pode ser zero. Então, se eu tiver um exemplo com número, o 4 vem para o 5 e o 4 também vem para o 2. Quinta e última propriedade que a gente vai estar vendo é quando você tem uma potência dentro de outra. Percebam que aqui eu tenho uma potência, a elevado a m, que é base de uma potência cujo expoente é n. Quando isso acontece, você repete a base a e multiplica os dois expoentes. Está aí um exemplo como se deveria fazer quando tiver números. Muito cuidado, porque esse parêntese aqui faz toda a diferença. Ah, Rildo, isso aqui e esse aqui não são iguais? Não, são totalmente diferentes. Vamos ver isso com número. Então, ó, 2 elevado a 3, tudo elevado a 4. O 4 é expoente do parêntese. Então, o parêntese, com tudo que está dentro, se repete 4 vezes. Então, vai ficar assim. Ó. Mas a gente viu que multiplicar potências de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. Só que 3 mais 3 mais 3 mais 3 é 3 vezes 4. Daí, mostrando o porquê de multiplicar um expoente com outro. E aí fica 2 elevado a 12. E quando eu não tiver o parêntese, o 4 não é expoente do parêntese. Esse 4 é expoente do 3. Então, quem se repete 4 vezes é apenas o 3. Está aqui, ó. 3, 3, 3, 3. E ao multiplicar esses 3 que tem aqui, a gente encontra 81. Então, lá em cima o resultado deu 2 elevado a 12. E aqui embaixo o resultado deu 2 elevado a 81. Muito, mas muito diferente mesmo. Então, muito cuidado nessa situação. Tá bom? Essas propriedades nos ajudam a simplificar expressões como essa que está aparecendo aí. Então, eu vou pegar essa expressão e vou aplicar, por exemplo, a propriedade 3, que a propriedade 3 diz, se eu tiver na base de uma potência, o expoente é 5, e aqui na base tem uma multiplicação, esse expoente 5 vai para as duas potências. Então, o 5 foi para o a ao quadrado e também foi para o b à terceira. Tá? Agora, eu vou aplicar a propriedade 5, porque eu tenho potência dentro de potência. É só multiplicar os expoentes. Fiz isso aqui e fiz isso no a ao quadrado elevado à terceira. E aí, multiplicando, a gente fica com isso. Agora, a gente pode aplicar a propriedade 2, porque eu tenho divisão de potências de mesma base. Ó. A gente vai repetir o a, subtrair o 10 e o 6. Repetir o b, subtrair o 15 e o 7. E aí, a gente vai estar com isso, e esse é o nosso resultado. Então, percebam que aí eu usei 3 propriedades na simplificação dessa expressão. Essa expressão que era tudo isso e se tornou apenas isso. Então, ajuda bastante, tá bom? Agora, como eu tinha dito a vocês, a gente vai ver como se representa uma potência cujo expoente é um número inteiro negativo, tá? Então, a gente vai definir aqui para que as propriedades que a gente falou ainda seja válida para quando o expoente também for negativo, tá certo? Então, vamos olhar a seguinte situação. 4 elevado a 3 sobre 4 elevado a 5, a gente repete a base e subtrai os expoentes usando aquela propriedade 2, e aí vai ficar com 4 elevado a menos 2. Por outro lado, a gente pode fazer o seguinte, ó. 4 elevado a 3 é isso aqui, e 4 elevado a 5 é isso aqui embaixo. Então, eu posso simplificar, já que está só multiplicando em cima e embaixo, eu vou simplificar. 3 quartos em cima com 3 quartos embaixo. E aí a gente corta. E aí esses 3 quartos multiplicados dá 64, dividido por 64 dá 1, está aqui em cima. E sobra esses 2 quartos, que é 4 ao quadrado. Se por um lado, essa é a mesma fração. Ó, se por aqui ela deu isso, e aqui embaixo ela deu esse resultado, se vem da mesma fração, a gente pode concluir que as duas são iguais. Então, isso aqui vai nos ajudar a entender a definição de uma potência cujo expoente é negativo. Perceba que eu peguei essa potência, coloquei embaixo e o expoente ficou positivo. E é isso que a gente vai fazer. Ó. A definição de uma potência quando o expoente é negativo é o seguinte. Ó. Manda essa potência para o denominador de uma fração, positivo fica o seu expoente, e lá em cima bota 1. Vamos ver como é que fica com o número. Ó. 2 elevado a menos 3. 1 sobre 2 à terceira. É a mesma coisa que está lá na formulazinha. Eita, Rildo, mas a base agora é uma fração. Como eu disse, a gente vai inverter sempre que o expoente for negativo. Então, inverto o 3 e o 2, e aí o expoente agora vai ficar
positivo. E aí esse expoente pode ir para o 2 e pode ir para o 8, e a gente para o 3, desculpa, e a gente fica com essa expressão. Se quiser, pode resolver, colocar o resultado aqui de 3 a quarta também, tá certo? Cuidado, se a base é negativa, o expoente é negativo, não vai mudar o sinal da base, ele só inverte a base. Então, ao invés de ficar com menos 2 elevado a menos 5, vai ficar menos 2 elevado a 5 no denominador e 1 vai aparecer em cima, como foi na letra A, tá certo? Não vai inverter o sinal da base, só vai inverter a posição da base. Beleza? Vamos em frente. Se por acaso agora o expoente de uma fração fosse um número racional. Racional são aqueles números em forma de fração. O que é que a gente faz? Vamos ver um exemplo. 2 elevado a 1/3 vezes 2 elevado a 1/3 vezes 2 elevado a 1/3. Então a gente repete a base e soma os expoentes. Só que 1/3 mais 1/3 mais 1/3 são 3/3. E 3 sobre 3 é 1. Então isso dá 2 elevado a 1, que é o próprio 2. Então essa multiplicação é o próprio 2. Isso daqui a gente pode reescrever assim, né? Se é 1/3 mais 1/3 mais 1/3, é 1/3 vezes 3. Que se eu cortar esse 3 com esse, fica um 1 e vai dar o 2. Só estou escrevendo de uma forma diferente. Aí, ó, essa parte aqui, como está multiplicando, isso veio de uma potência de potência. A gente viu lá, né? Na nossa quinta propriedade, se eu não me engano. Então, qual é o número que elevado a 3 dá 2? Raiz cúbica de 3. Então, a gente pode dizer que isso é raiz cúbica de 3, de 2, desculpa. Isso nos ajuda agora a entender qual é a definição de uma potência de expoente racional. Então, vejam, esse 1, que é o numerador da fração, ficou como expoente do 2, 2 elevado a 1 é o próprio 2, e esse 3, que é o denominador, ficou como índice da raiz, tá certo? E aí a gente define da seguinte forma: sempre que o expoente for uma fração, o numerador fica como expoente aqui do radicando, e o denominador fica como índice da raiz. Vamos ver isso com o número, ó. Então, isso daqui vai virar uma raiz. Toda vez que o expoente for fração, vira raiz, tá? E aí, ó, a base da potência fica dentro da raiz. Quem está aqui em cima vai lá para dentro como expoente. Quem está aqui embaixo vem aqui para fora como índice da raiz. Aí, um jeito da gente lembrar disso é, imagina que aqui está um sol danado. O 2 que está no sol foi para a sombra, o 3 que está na sombra foi para o sol. Então, a gente pode pensar assim, ó, quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Sempre funciona. Então, ó, fazendo o inverso agora. Se isso é uma raiz, vira uma potência cujo expoente é uma fração. A base da potência é o 3. Quem está no sol, que é o 5, vai para a sombra, vai ficar no denominador. E quem está na sombra, que é o 4, vai para o sol, ficando no numerador. E é assim que a gente tem essa raiz. Tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês. Agora a gente termina potenciação. Um forte abraço e até a próxima.